Manda dizer para você que tem um processo que você está vivendo que você não está entendendo. É um processo que está sendo árduo, um processo que está sendo dolorido, um processo que você está cansado, um processo que você não sabe como que você vai sair, porque existe uma pessoa nesse grau aqui, fazendo parte do seu cenário. Existe uma pessoa que ela é tão ruim quanto que está escrito aqui. Ela pratica tudo isso aqui. Absolutamente tudo, sem tirar uma vírgula. Só que Deus manda dizer para você, essa pessoa, ela pode ter criado uma situação, te colocado dentro de um laço do passarinheiro, mas eu, como Deus, tenho capacidade para te tirar. Você vai falar assim dela, mas como que eu saio daqui? Em primeiro lugar, você tem que se santificar, por quê? Porque Deus, ele vai tomar suas dores. Uma vez que você não se igualar a essa pessoa. Se você se igualar ao teu inimigo, Deus vai passar a espada dele em você para depois punir a outra pessoa. Então nós temos que termos muita sabedoria, porque nós nunca devemos jamais nos igualarmos às pessoas que fazem mal. Tá fazendo mal, a pessoa é ruim, então ela vai arcar sozinha com a maldade dela. Mas eu tô sofrendo as consequências da maldade, da manipulação, da mentira, da rebelião. Sabe, do olhar perverso. Tá derramando sangue inocente, que aqui, quando fala em sangue inocente, um dos sangues inocentes que Deus fala muito na Bíblia é ele se refere muito, ele fala em parábolas a respeito da morte espiritual de alguém. E tem pessoas que fazem isso, levando a outra pessoa muitas vezes até o suicídio. Que a pessoa fica tão pressionada naquilo que ela está vivendo, convivendo com uma pessoa que trabalha demais o seu psicológico, o seu emocional, cria uma situação que você não consegue sair. A pressão é tão grande psicologicamente que para ficar livre da situação, muitas pessoas acabam dentro do desespero querendo tirar a própria vida, entrando em um processo de depressão profunda e pensando justamente no suicídio, para ficar livre da situação porque não vê saída. Só que Deus, ele tem saída pra gente, irmãos, por pior que seja a situação. Você pode estar lá no Alasca sozinho, sem ter nada. Você vai olhar para os lados e só vê neve. Você está virando um cubo de gelo no lugar. Deus, ele chega e te socorre. Do nada, aparece alguém esquiando, do nada aparece, sabe, um husky lá no meio, né, um cachorro que vai te socorrer, que vai te guiar, ele dá um jeito. Então o nosso Deus, independente da situação que a gente está vivendo, dentro da espiritualidade, dentro da luz, ele traz socorro. Você pode estar em qualquer situação. Nós temos um exemplo do deserto que é totalmente o oposto, aonde Deus cuidou do povo o tempo inteiro no deserto. A roupa crescia no corpo, tinha um maná todo santo dia, ele cuidava da saúde de todo mundo. Que imagina você ficar andando no deserto, dando volta. Ele cuidava de todo mundo. A mesma coisa ele faz conosco nos dias atuais, independente da situação que você se encontra. Então o que você não pode é desistir. Você tem que sair dessa situação com sua cabeça erguida. A pessoa está tentando te escravizar, a pessoa está tentando te amarrar, a pessoa está tentando colocar você dentro de um cenário que você se sinta sufocado. Mas você tem que mostrar para essa pessoa que você é muito mais forte do que ela. E geralmente pessoas que agem desse jeito, irmãos, têm uma tendência a ser narcisista. E uma pessoa narcisista, ela não bate bem da cabeça. Ela tem um parafuso a menos. E ela tem sempre um ritual que ela age com todo mundo da mesma forma. Se você tiver a possibilidade de conversar com pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa que está do seu lado, te oprimindo desse jeito, você vai ver que os padrões de comportamento dela com as outras pessoas eram iguais ao que ela tem com você. São padrões repetitivos, eles são burros, eles não são inteligentes. Não atribua a inteligência a quem faz mal e nunca atribua a inteligência a quem é narcisista. São burros. E quando você entende que existe, sabe, toda uma ação narcisista na situação, atitudes narcisistas, você começa a perceber que a pessoa realmente ela é limitada. E qual que é o maior desespero do narcisista? O que ele mais teme? Sentimento de rejeição. Por isso que ele tem vários parceiros, por isso que ele age dessa forma, oprimindo as pessoas, porque ele não quer ser rejeitado. Se você terminar, ele volta, ele vai falar tudo o que você quer ouvir para entrar na sua vida novamente.
Na hora que ele entrar na sua vida novamente, que ele perceber que você está escravizado sentimentalmente, que você entrou no jogo dele, ele vai começar a fazer tudo o que ele fazia lá atrás novamente. Porque é repetitivo o comportamento dele. Então nós temos que termos muita sabedoria, porque Deus, ele tem um processo conosco através do Evangelho de libertação. Por isso que eu falo para os irmãos, eu não prego religião. Não coloque placa de igreja no meu ministério, porque isso não existe. Porque eu não prego religião. Eu estou aqui para entregar para você o Evangelho, falar de Jesus, falar de Deus. Porque é uma palavra e um processo com Deus libertador. E eu falo aquilo que eu vivo, irmãos. Eu falo exatamente aquilo que eu vivo. Então eu já convivi com narcisistas na minha vida, eu sei o quão manipuladores são. Mas se você tiver toda uma sabedoria, você vira o jogo. E Deus te dá todo o suporte diante daquilo que você está vivendo. Deus mostra o que está oculto. Deus mostra toda a trama. Eles são mentirosos. Eles são manipuladores. São criadores de histórias. E Deus, ele chega para destruir todo o cenário da pessoa. Toda mentira cai por terra. E eles precisam muitas vezes acreditar até na mentira que eles estão contando para aquilo ali ter uma certa credibilidade para quem está ouvindo. Mas Deus, ele faz cair por terra, porque o pai da mentira é Satanás. Nós não podemos viver na mentira. A mentira, ela é destruidora na nossa vida. Ela é destruidora na nossa vida. Todas as vezes que você lança uma mentira, essa mentira vai voltar para a sua vida. De uma forma ou de outra ela volta. É uma energia negativa que você está lançando com as suas palavras, porque a palavra, ela traz vida ou traz morte. Se você mentir, você está trazendo morte. Se você falar a verdade, você está trazendo vida. Quem combate uma verdade? Não existe 1000 mentiras que combatem uma verdade. Porém, podem existir 1000 mentiras. Quando chega uma verdade, combate as 1000 mentiras que foram contadas. E Jesus, dentro da peregrinação dele, do que ele fez na terra, ele fez exatamente isso. Ele combateu todos os fariseus da época, todas as perseguições na verdade. Porque ele pregava a verdade, ele vivia a verdade, ele falava sobre a verdade. Ele ensinava a verdade. E quem seguia ele tinha a vida transformada. Então, se alguém chegar para mim e falar, olha, eu sirvo a Deus há 20 anos, minha vida não mudou, você está seguindo um evangelho totalmente oposto, porque isso não existe. Porque o verdadeiro evangelho, ele traz transformação, ele traz libertação. Ele nos ensina a caminhar nessa terra. Nós andamos contra o fluxo do mundo. É todo mundo batendo a cabeça, é todo mundo fazendo coisa errada, e a gente andando por um caminho certo, por um caminho reto com Deus, que é onde nós vamos ter o quê? Vitória. Então, dentro de uma honestidade, tudo aquilo que você planta de uma forma honesta, você deixa um legado. Aonde você passa que você é honesto, as pessoas podem não reconhecer no momento o que você está fazendo, nem reconhecer a sua presença em um determinado momento, mas quando você sair dali, vão saber que você é uma pessoa verdadeira. A pessoa falsa não, ela vai semeando maldade, ela vai, sabe, criando várias situações constrangedoras para ela mesma, e as pessoas que estão ao redor vão percebendo que a pessoa não presta. Uma hora a máscara cai. Você vai falar assim dela, mas a pessoa tem 20 máscaras. Deus arranca todas. Quando não cai sozinha, Deus vai lá e arranca. A capa pode criar a capa que quiser. Porque Deus vem e tira. Então Deus manda dizer para você que diante de tudo que essa pessoa tem feito, tudo que ela tem maquinado, que ela tem armado, tudo aquilo que ela está planejando para o futuro, que eles são audaciosos, né? Eles acham que tem controle sobre a sua vida, sobre o presente, que tem controle sobre o passado, que tem controle sobre o futuro. Eles viajam na maionese. Eles não batem bem da cabeça. Mas eles vão tentando. E se você ficar na onda, se você não tiver maturidade, você vai o quê? Alimentando essa doença dessa pessoa. E essa pessoa vai criando asas em cima de você. Só que Deus manda dizer para você, não adianta arquitetar planos sórdidos, porque eu chego para desmanchar.